Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís Ecaia e eu estou aqui com Jorge Guerra, Olá a todos, todas e todes. com a Carol Reis, Oi, galera! com a Verde Vilela, Oiê! com Lino Gabriel. E aí, galera? O episódio dessa semana é para falarmos como o racismo estrutural é um sistema tão perfeito que impacta a possibilidade de empoderamento financeiro de pessoas negras. Reflexão que veio de um entendimento pessoal e do seguinte post feito tanto no meu Twitter pessoal quanto nas redes da Zecaia. Odeio como o racismo é um sistema mais perfeito que existe. Tem uma coisa que tem me incomodado muito nas últimas semanas nessa minha vida de empreendedora. Porque é óbvio que eu nunca percebi e real que tem tirado o meu sono. Eu tenho uma marca de moda afro-brasileira, a Zecaia, com identidade afro, com estampas exclusivas e que é feito por maioria preta. Já são 6 anos de muita loucura. Eu já vendi na praia como ambulante, já fui expor só com dinheiro da ida, já fiz mais loucuras do que eu sou capaz de contar. Hoje somos 13 pessoas que vivem dela. Todo mundo acha lindo, mas a verdade é que não gira essa chave. Eu já fui para a Globo 4 vezes, já inclusive participei do reality da Netflix Ideias à Venda, que para minha enorme tristeza, além de eu não ter ganho, flopou. Nem a visibilidade eu ganhei. A vida do sonhador não é fácil, viu? Mas a verdade é que se fosse qualquer marca que não tivesse a identidade negra e feita por pessoas negras, ela estava aí, vendendo milhões. A marca é linda, tem qualidade, mas ela precisa ser validada por todo mundo. Já ouvi que só vende para branco de elite, isso que temos produtos de R$ 10 até no máximo R$ 259,90. E vai ter reprecificação, porque estamos sem aumentar nada nesses últimos 3 anos. Eu pergunto, que elite é essa? Real que a gente não sabe falar o que é elite nesse país? Marca autoral, com estampa exclusiva, produção em pequena escala. Gente, isso é caro. Hoje, refazendo a precificação, tem produto que vai aumentar a R$ 70. Sabe por quê? Porque tudo aumentou e eu não repassei nada. A gente acha que vai conseguir dar jeito e não tem jeito, além da nossa saúde mental e física. Eu já ouvi, isso combina com vocês. Vocês quem? Recebi o seguinte comentário em um post sobre pessoas brancas poderem usar ou não Zecaia. Ué, mas se for para vender para branco, vende coisas que não têm referência preta. A gente tende a enviesar as coisas quando é conveniente. Tem tanta coisa que se pode fazer para o branco consumir, mas aí se for para mexer no bolso, que enche o meu. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando: que bolso cheio, minha filha. Porque tudo que eu não tenho é bolso cheio. Quero, inclusive. A gente precisa que a marca possa ser uma marca. É óbvio que, como marca preta, com identidade preta e feito por pessoas pretas, a gente vai falar sobre negritude. A gente vai trazer a pauta antirracista, é óbvio. Mas a gente precisa vender, para que essas pessoas pretas que estão na cadeia produtiva possam receber mais e mais. E como que a gente faz? Porque o racismo é tão perverso que nem todas as pessoas negras estão preparadas para usar produtos que reafirmam sua negritude. A gente precisa empoderar as pessoas negras para que elas possam usar nossos produtos e autorizar, olha que louco, pessoas brancas a usarem. E ficamos aqui não só a Zecaia, mas diversas outras marcas incríveis, saindo em capa de revistas, matérias, e uma época como essa, querendo apenas desistir. Porque cansa. Eu estudo todos os dias, eu sei 1000 coisas diferentes para poder dar conta da marca, e eu estou exausta. E ainda estou dando minha energia para que outros como eu não desistam. Esses dias, a Jaciana, idealizadora da Era Uma Vez, disse aqui no Twitter o quantas vezes é na força do ódio que ela segue. E sim, é na força do ódio que eu não vou deixar o racismo me vencer. Se eu preciso trabalhar 6 vezes mais para virar esse jogo, eu vou. Eu sei que eu quero é transformar a vida das pessoas negras que estão atrás da Zecaia e é nelas que eu foco para continuar existindo. Na Zecaia, eu descobri o meu propósito de vida e ele está aqui, transformando e impactando as vidas que a gente impacta. Sigo na força do ódio, mas sigo. E é sobre esse baita desabafo que vamos conversar aqui, porque eu até então não tinha percebido o quanto o racismo estrutural impacta muito no crescimento ou não da minha empresa, já que ela tem uma identidade afro. Gente, é grande o post, tem muitas reflexões. Eu passei o dia seguinte desse post conversando com diversas pessoas sobre diversas coisas, sobre diversas possibilidades, porque assim, agora o que acontece? Beleza, a gente entendeu que esse é um problema.
e que ele é um problema muito maior do que a gente é. Daqui para frente é solução. A solução é o quê? A gente tirar o nome moda afro-brasileira? É a gente negar a nossa identidade? É a gente trazer mais pessoas brancas para o feed, para autorizar aqui, entre aspas? Qual é a solução? Porque aqui eu também trago uma reflexão para a gente jogar tudo isso de uma vez só para a conversa, que marcas de pessoas brancas são só marcas e ninguém questiona. Quando, mesmo que lá no feed dessas marcas não tenha uma pessoa negra, as pessoas negras consomem dessa marca porque ela é feita para pessoas, né? Já que a pessoa branca, ela é vista como a norma, o padrão. E aí, quando é uma marca negra que só tem pessoas negras no feed, as pessoas brancas dizem que não é para ela. Como que é isso? Me ajude aqui a refletir. Eu, como amiga de Laís, li o post, a gente trocou muito sobre o assunto e a gente chegou a uma conclusão, quer dizer, né, que é óbvia, que é racismo estrutural mesmo, que as pessoas usam um discurso antirracista porque as pessoas falam muito sobre, não basta ser contra o racismo, você precisa ser antirracista. Tá, mas o que as pessoas estão fazendo para serem antirracistas, né? A gente teve um episódio aí que a gente fala sobre dinheiro. O dinheiro girando em comunidades pretas, o dinheiro girando entre empreendedores pretos. Então, como que a gente vai começar um discurso antirracista se a cultura não, ela é elitizada de uma forma que somente os brancos fiquem com o lucro disso? Então, acho muito complicado. E a gente precisa passar a discutir sobre isso, né? Por que que as marcas de empreendedores pretos não vendem? É bonito, tudo que ela aí já falou, né? É bonito, é de qualidade, eu mesma uso e amo. Aliás, preciso fazer novas comprinhas. Mas por que que as demais pessoas não entram nessa causa, né? E passam a utilizar produtos aí da cultura preta? Por que vocês acham que isso acontece? É um medo de um julgamento ali de apropriação cultural? Ou porque é cômodo você só fazer o discurso e não praticar o antirracismo de fato? Me toca muito o que você falou ali no finalzinho, né? Como marcas de pessoas brancas são só para pessoas, assim. Eu tava ouvindo de novo, né, os podcasts aqui que a gente gravou e tem um lance lá que eu falei que eu acho que eu preciso talvez explicar melhor, né? Porque tem uma hora lá que eu falo para trabalhar do tamanho do sonho, né? E aí, pelo tanto de trabalho, assim, que a Laís coloca ali, que ela exerce nessa marca, e não só nessa marca, né, como outros projetos, um deles sendo aqui o Akane, não significa que a gente vai chegar, entre aspas, lá, né? Sabe-se lá onde seja esse lá, né? Mas eu acho que diz respeito também a qual é o tipo de projeto que a gente quer fazer, assim, qual é o projeto de futuro que a gente tem, né? Esse trabalho do tamanho do seu sonho, significa quais os projetos que a gente está levantando, né? Para ter as coisas e para chegar onde a gente quer chegar. E me vem muito um lance do descansa militante, né? Porque, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado sobre coisas que a gente fala, com quem a gente fala e em quais espaços a gente fala sobre essas coisas. Eu acho que tem discussões que a gente pode traçar enquanto pessoas pretas em espaços seguros, em espaços que não sejam abertos, né, que sejam mais ou menos fechados, para que a gente possa discutir algumas coisas e chegar a algumas conclusões em conjunto. Mas eu não entendo e nunca entendo porque uma pessoa preta vai na timeline da outra para acusar ou julgar o comportamento da outra pessoa, sabe? E aí pode dizer assim, mas a pessoa foi lá no privado.
Mano, por que que você, pessoa preta, está perdendo seu tempo, saúde mental, julgando o trampo de outra pessoa preta e gastando a saúde mental dessa outra pessoa preta? Né? Então, assim, esse trabalho vale a pena para alguma dessas partes pretas? Será que é um trabalho que vale a pena ser feito? Sabe? E depois a gente diz, né, que tá todo mundo com a saúde mental destruída. Será que em alguns momentos a gente, como pessoas pretas, não podemos descansar um pouco? Embora a gente ache coisas que a gente acha, a gente pode tranquilamente achar as coisas que a gente acha. Mas será que vale a pena gastar a nossa energia da outra pessoa indo lá dizer qual é a nossa opinião sobre aquilo que a gente acha? Sabe? Então, isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim. De por quê, sabe? Por que que a gente tá fazendo isso? Sendo que tem tantos outros trabalhos que a gente precisa fazer. E sendo que tem lugares apropriados pra gente fazer determinadas discussões. E se esses lugares não existem, eles podem ser criados, né? Então, vale a pena a gente criar um encontro e discutir a apropriação cultural, né? Vale a pena a gente fazer palestras, vale a pena a gente fazer o quê, né? Para pensar esse assunto. Em que medida a gente quer fazer esse papel que o branco faz, né? De julgar, de ser o dono da voz, o dono da verdade, o dono de saber qual é o lugar da outra pessoa, o que a outra pessoa tá vivendo, o que ela tá passando, né? Tenho outras coisas para falar, como diz Laís? Tenho, mas vou deixar para a próxima rodada. Tá, vou lá. Duas coisas. Primeiro, que eu concordo muito quando a Laís começa ali o post falando que o racismo é um sistema perfeito. E eu diria que quase perfeito, que se fosse perfeito a gente não tava aqui. Porque, qual o rolê? E eu tava lendo sobre isso também em Lélia Gonzalez esses dias. E ela tava falando sobre educação, né? Sobre o sistema educacional, que a criança entra ali no sistema educacional e aí desde o começo, né? Desde a primeira infância, existe um plano de alienar aquela criança, né? Para que quando ela chegue lá na graduação, se chegar, é, chegue com o discurso de que não existe racismo e que o Brasil é o paraíso das raças, etc, etc. E aí ela coloca que isso é um projeto, não é por um acaso, assim. E aí cai muito dentro disso que Laís falou. A gente está absorvido, mergulhado nesse sistema que e são tantas amarras e são tantos limites, tantas barreiras que às vezes a gente não nem se dá conta, assim, sabe. E aí é como ela disse, poxa, ela foi no na Globo não sei quantas vezes, ela foi pra Netflix e foi pra isso, e tem reportagem, e tem aquilo, e aí e e não vence, sabe, não vira essa chave. E aí não vence assim, não tô dizendo que fracassou, pelo amor de Deus, tô dizendo que, assim, ainda continua nessa luta de fazer acontecer. E aí, tipo assim, chega uma hora que a gente para e pensa assim: "Poxa, se fosse uma marca branca, será que ia estar, assim, depois de ter conseguido todas essas coisas, ainda ia estar nessas mesmas lutas que eu tô?". E aí eu acho que é isso, sabe, o parte do processo é a gente estar sempre, eh indo atrás de perceber quais são essas barreiras e quais são esses limites que o racismo coloca pra gente. E aí uma outra coisa, é a respeito da fala do Lino, que eu, adotei uma postura, assim, de que eu não critico pessoas pretas publicamente. Assim, pode estar fazendo a escrotice que for, pode estar errando, assim. E eu olhar e dizer assim: "Ô, amor da minha vida, o que é que você tá fazendo, meu anjo?". Mas eu não falo sobre isso em público, porque, parte do racismo também é isso, é colocar gente contra gente, é esperar um da gente ir lá e criticar o outro, pra pegar e dizer: "Aqui ó, tá vendo? Se esse aqui também que tá reclamando, é por quê?". Porque, enfim, e a partir daí, poder seguir operando toda a violência que é característica do racismo, né. E aí eu acho que
que isso cabe pra gente também, sabe? Quando a gente tem o mínimo de consciência dessas coisas, eu acho que cabe a gente ter esse cuidado também. De assim, poxa, por quê, sabe? Por que que eu vou falar em público? Por que que eu vou chegar na rede social de uma mulher preta que tá lá empreendendo, que tá lá colocando suas dificuldades? Por que que eu vou chegar lá em público e vou falar esse tipo de coisa? Se eu posso, sei lá, chamar no privado e dizer assim, talvez não entendi. Acho que, sei lá, sabe, aí, tipo assim, e aí no âmbito particular, que se leve isso, sabe? Que chegue, sei lá, no privado e diga assim, acho que a sua marca é de elite, acho que você tá aí nadando na grana. E sabe, tipo assim, e aí a Laís é uma pessoa super aberta pro diálogo e eu não tenho dúvida nenhuma que por mais cansativo e desgastante que fosse, ela ia dizer assim, não, veja bem, não é assim, eu não tô nadando na grana, eu tô pensando em algo muito maior, eu tenho pessoas pretas que dependem disso aqui, eu vivo disso aqui também e tal. E aí, sabe, quem sabe chegar no consenso, sabe? E aí eu acho que isso não precisava ir a público. E é uma postura que eu tenho buscado adotar sempre que possível. Eu acho que tem um grande problema nessa frase, quando ela diz que, porque você está produzindo para pessoas brancas, por que não produzir diretamente para pessoas brancas? Você está produzindo para pessoa, por que usar esses símbolos que é de uma cultura afro-brasileira? Eu acho que quando essa pessoa fala isso, ela desconsidera que tudo, praticamente tudo, salvo algumas exceções das coisas que nós, pessoas pretas, consumimos, são feitas de forma branca, né? Então, pera lá, eu acho que não tem problema uma pessoa preta consumir, uma pessoa branca consumir itens, artigos, produtos que seja produzido de uma forma preta. Mas a apropriação cultural. Mas eu acho que as pessoas precisam parar, né, de sair desse discursinho da apropriação cultural, do pode ou não pode, porque a gente está vendo aqui o quanto que isso é prejudicial para marcas pretas. E aí eu acho que tem um ponto. Primeiro, tirar o afro-brasileira, será que é uma boa solução? Porque ao tirar o marca afro-brasileira, com medo dessa suposta apropriação cultural por parte de brancas, das pessoas brancas, será que ao fazer isso, a gente não está reafirmando que a apropriação cultural é pelo pode ou não pode, não pelo uso indevido? Né? Então, acho que são coisas que a gente tem que se pensar. Mas eu acho que mais uma coisa ainda que a gente deve pensar nisso tudo é que eu acho que às vezes a gente está lá no mundo de Alice em achar que as pessoas brancas não estão usando o produto com medo de apropriação cultural. Eu acho que existe uma porcentagem, sim, dessa população, dessa branquitude, que tem medo de acusação de apropriação cultural, mas eu acho que a gente está sendo um pouco iludida, porque eu acredito muito que eles não usam mesmo, porque eles não gostam, porque incomoda eles, porque não é o que eles estão acostumados, porque eles não é o que eles foram ensinados a gostar desde que eles nasceram. E aí que tal, que Laís, acho que a Laís sempre fala, o quão é cruel ser uma marca de moda afro-brasileira, porque tem que ter esse trabalho de educar as pessoas, né? E a gente tem que fazer uma educação estética, né? De propor novas possibilidades estéticas como novas formas de gosto, né? Novas formas de belo. Então, mas é bem complexo falar sobre isso também, porque ao mesmo tempo pensar se a gente está disposto a fazer isso, né? O quanto estamos dispostas a fazer, a ser esse militante. Porque né, as contas precisam se pagar, a gente precisa se alimentar, e lembrar sempre que não é uma causa nossa. Isso é uma responsabilidade da branquitude. Né? Então, a gente fica nessas vezes, é preciso ensinar, é preciso educar, mas isso não é uma responsabilidade nossa. Por outro lado, aí também acho que acaba entrando, Laís, para o teu lado, uma coisa bastante pessoal, porque o que seria também de você, a partir daí, se não seguir com esse propósito da Zecaia, né? Eu acho que é o que te dá propósito de vida. Eu acho que colocar na balança meu propósito de vida. Nossa, é muito cruel isso, tá vendo como que a gente está rindo aqui? Mas é porque é uma situação muito cruel que acontece com a gente. É escolher entre o seu propósito de vida ou ter, tipo, dinheiro, que é o que vai te dar condições mínimas de uma condição mínima de vida, né? Então, a gente está nem falando de conforto, a gente está falando de condição mínima de vida. Então, eu refleti muito sobre, né?
Porque, assim, quando a gente fala... E, assim, eu quero adicionar várias coisas, né? Como eu falei, eu passei o final de semana conversando sobre. Mas, assim, Verde falou, e é isso a grande questão, de que a gente consome aquilo que foi produzido, idealizado por pessoas brancas o tempo inteiro e a gente não se questiona. Essa modelagem de roupa que a gente usa não veio do nada. Não veio do nada. Alguém criou, alguém desenvolveu e alguém produziu. Quem? Né? Não são as pessoas negras. Na sua grande maioria, tudo que a gente produz, quem idealizou, quem pensou, são pessoas brancas. Né? Quando a gente olha para toda uma cadeia de moda, pessoas brancas. Né? Tanto que pessoas negras viram destaque. O primeiro estilista da marca tal, primeiro negro estilista da marca tal. Então, assim, vira manchete. Então, assim, a gente tem que se preocupar, não é se preocupar a palavra, né? Mas a gente tem que refletir sobre aquilo que a gente usa. E também, assim, sobre casos de marcas que são racistas e que, de fato, ninguém liga. Porque tem marcas aí que cometem vários atos racistas. Ah, mas agora tudo é racismo. Pois é, tem várias coisas que são racismo e antes não eram nomeados. Conheço esse final de semana, inclusive eu vi uma amiga minha, que foi para uma loja comprar roupa. Ela é uma mulher negra, ativista, um monte de posicionamento, e ela foi comprar numa loja que teve vários casos de racismo. E aí o que eu boto? Eu não boto que ela como não responsável, entendeu? Eu coloco a culpa na estrutura que faz com que a gente, naquele momento primeiro, a gente se revolte e depois a gente esquece. E aí, assim, a gente decidir não consumir de algumas marcas é uma retroalimentação quase que diária, não, mas lembrar o tempo inteiro, ó, mas aquela marca é problemática, aquela marca é problemática, aquela marca é problemática. Se a gente for a fundo, a maioria das marcas são problemáticas, sabe? Se não todas. E aí, assim, eu enfrento esse dilema. Enfrento não, porque eu já parei, pensei sobre ele, eu já decidi que eu vou assumir. Primeiro que a maioria das pessoas que a gente vende, que a gente nota, que a gente percebe, que a gente conversa, são pessoas negras. Então, assim, a Zecaia, ela é uma marca consumida por maioria negra. Pensar que a gente também tem que atingir as pessoas brancas aliadas que querem comprar para fortalecer, eu acho necessário, porque eu recebo mensagem de várias pessoas brancas dizendo que elas gostariam de consumir, mas elas têm medo, e não é uma, não é duas, não é três, eu recebo várias mesmo. Então, assim, então eu acho que essas pessoas brancas que são aliadas, que querem realmente fortalecer, que querem usar e que se preocupam, né, que se preocupam de estar ou não fazendo apropriação cultural, eu acho sim que a gente tem que ter conteúdo para essas pessoas. Agora, tirar o nome moda afro-brasileira, porque isso causa um medo, porque moda afro-brasileira é para pessoas negras. Não. Eu ainda fiz um vídeo, eu ainda coloquei moda afro-brasileira para dizer qual é a identidade que ela tem. Né? Quase como se fosse moda indiana. Ninguém vai questionar a moda indiana. Quando fala moda indiana, sabe qual é a estética esperada. Moda afro-brasileira, quando eu nomeio a ZK, é mais ou menos para que a pessoa saiba e entenda qual é a estética esperada também. Foi sugerido para mim para que eu desenvolvesse estampas. Olha que louco, que louco que eu tive que parar para pensar sobre isso. Né, que desenvolvesse estampas que não tivesse tanto a temática afro, para que pessoas brancas aliadas se sentissem confortáveis de usar. E aí, assim, gente, mas não faz sentido eu fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu tirar o nome, ou se eu fizer isso, eu estou dizendo que a apropriação cultural é sobre a pessoa usar ou não usar, e não é sobre isso. A apropriação cultural, ela existe, e a maior problemática da apropriação cultural é que quando pessoas originárias daquele determinado grupo, aqui a gente vai falar de pessoas negras, esse grupo é utilizado em diversos ambientes, por estar usando turbante, por estar usando trança, por estar usando dread, todas essas questões, né? E vários outros produtos. Não é sobre o uso de pessoa branca, é sobre essa problemática principal. E a maior problemática que tem, além do esvaziamento, porque tem isso também, o esvaziamento do significado de cada elemento que representa essa cultura, tem o fato da monetização. E essa é uma das maiores
sacadas do capitalismo, né? Quando ele vê que tem alguma coisa ali que ele pode usurpar e não remunerar as pessoas bem, ele vai lá, faz isso, um monte de gente ganha, apaga o significado de tudo que é feito e não remunera quem é a pessoa originária, né? Então, assim, esse é o maior problema. Qualquer pessoa branca que consumir Zekai, ela não está fazendo apropriação cultural, né? Porque, primeiro, a gente sempre está falando sobre o que a Zecaia é. Sempre. Então, uma pessoa que conheça minimamente a Zecaia, é no mínimo mesmo, porque, inclusive, quando ela recebe a encomenda em casa, ela recebe uma cartinha contando a história da Zecaia, né? E ela está fomentando um negócio que tem maioria preta por trás. A gente não tem só pessoas negras por trás, a gente tem pessoas brancas também que fazem parte da produção, mas hoje dentro do escritório só tem pessoas pretas, né? E é uma opção, é um pré-requisito para ser contratado dentro da Zecaia. Porque eu acredito que esse é um movimento que eu preciso fazer para o mundo, um movimento de empoderar pessoas negras, de pagar bem para essas pessoas, ainda que eu não esteja pagando o quanto eu gostaria de pagar, mas assim, todas as pessoas que trabalham dentro da Zecaia, ninguém precisou vir pedir aumento para mim, né? Toda vez, não, a gente precisa aumentar, eu aumento o salário, ninguém veio pedir para mim, sabe? Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que realmente acredita nisso que está fazendo. Então, assim, me causa muita angústia, mas, ao mesmo tempo, eu sempre digo que é melhor a gente saber da doença para poder curar. Agora que eu tive o entendimento que, opa, isso aqui é um problemão, e isso aqui pode estar impedindo, porque não é só o fato das pessoas brancas consumirem ou não. Também tem o fato das pessoas negras não se sentirem à vontade, empoderadas o suficiente para usar o nosso produto. Porque, assim, imagina viver sempre dentro de uma sociedade que tenta apagar a tua negritude o tempo inteiro. Tu tem que estar muito bem empoderado para usar esses produtos, né? Para se reafirmar para a sociedade que sempre te oprime. Então, é realmente uma coisa muito complicada e complexa. Eu não gostava de estampa, gente. Até meus 26 anos, uns 25, eu não gostava de estampa. Então, dali já tira. Por que eu não gostava de estampa? Qual era o meu problema com estampa? Sabe? Falei bastante. E eu passo a vez. Não, eu fiquei pensando aqui, você chegou a cogitar realmente a fazer um outro produto para confortar a branquitude, eu vou dizer essa palavra, acho que é essa mesmo. Que loucura, né? Não, foi um breve pensamento, tipo assim, passou, veio e foi embora. Porque isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Pessoas brancas não fazem produtos para agradar a gente. Não faz sentido a gente fazer produto para agradar pessoas brancas. Isso não faz sentido. Isso, eu acho que o que faz sentido é fazer que eu acho que você já vem fazendo, né? Já vem feito, que é, na verdade, educar, fazer a branquitude compreender que o problema não é ela usar essa peça, né? Mas é o porquê ela usa e como ela usa, e de quem ela usa, né? De quem ela compra. Não vejo um caminho promissor mudar para os produtos, fazerem produtos com menos estampas para confortar a branquitude. Assim, eu só quero trazer um reforço que essa história aconteceu, esse desabafo aconteceu, ele não aconteceu por mim, sozinha. Eu vim conversando com várias pessoas nas últimas semanas, e muitas pessoas negras com muita visibilidade e vindo com a mesma conversa, assim, né? Eu não aguento mais, estou cansado, quero desistir, porque tá muito difícil. Eu não sei o que acontece, que a gente não vira chave. Nós somos pessoas inteligentes, a gente está aqui estudando, aprendendo, a gente sabe por que o negócio não vira, né? E são produtos que têm identidade afro, né? Que reafirmam negritude. E aí eu já ouvi enfim, são vários afroempreendedores que estão na mesma pegada, assim. Não é só eu, Laís, Zecaia, existe uma cadeia de pessoas negras que estão passando pelo mesmo problema, que é esse consumo, essa dificuldade de empoderamento e essa dificuldade de aceitar usar ou não esses produtos, né?
de todos os lados, porque não é só o lado da pessoa branca, tem o lado da pessoa negra também. Nossa, mas é foda daí, porque de um lado tem a questão financeira, que às vezes é preciso dar uma retrocedida para poder ter sobrevivência da empresa. Só que, por outro, parece que essa retrocedida que seria feito, parece que é negar todo o resto, parece que é apagar todo o resto, parece que é ir na contramão e é dizer. E é aceitar que as coisas estão postas assim e que que tudo bem, que a gente vai ter que continuar confortando a branquitude que é se aliar. Tipo, fico pensando, né? Se você é uma pessoa branca que está querendo se aliar, então acho que você pode fazer um esforcinho um pouquinho maior, né? Eu acho, de compreender um pouquinho mais a fundo a questão da apropriação cultural e tentar tirar esse desconforto de você de usar as peças. Você acha que eu estou viajando nisso? Porque me parece contraditório uma pessoa falar que quer se aliar, mas aí ela ainda se sente esse desconforto ainda, sabe? Não sei. Estou falando besteira. Vou tentar pelo menos continuar um pouco de onde eu tinha parado no outro lugar, assim, e lógico que alinhavando junto com coisas que o pessoal falou aí. Mas assim, quando eu tava falando aquilo de projeto, e a Laís traz, sobretudo, uma questão que eu acho que a gente não pode perder de mente, que é o racismo estrutural. Por mais básico que isso pareça, eu acho que a gente precisa entender o que isso significa, né? O racismo estrutural significa que não importa o que a gente faça, não importa para que lado a gente vá, sempre vai ter uma barreira. Sempre. Esse é o racismo estrutural. O que a Laís estava falando aqui, em outras palavras, é que uma pessoa branca não precisa responder sequer a esse tipo de questionamento, porque a marca dela simplesmente é uma marca de uma pessoa branca. Marca de pessoas brancas não tem que responder se ela é uma marca feita para pessoas brancas, né? E aí eu acho que a gente tem que entender uma coisa muito fundamental, que é a diferença entre pessoas brancas e branquitude, que é a diferença entre o indivíduo e o coletivo, né? Pessoas brancas, elas podem ser racistas, e provavelmente elas são racistas, ainda que elas sejam aliadas à nossa causa. Isso não significa que essa pessoa ela seja uma pessoa ruim, uma pessoa horrível, né? Isso significa apenas que ela é uma pessoa branca criada dentro de um esquema de branquitude que é racista. E aí leva para um outro lugar que eu acho que a Laís também está tentando trazer aqui, que é o lugar da apropriação cultural, e a gente precisa ter muito cuidado com o esvaziamento de sentido das coisas. E eu acho que no final das contas, esse podcast diz mais respeito sobre isso, sobre esvaziamento de sentido das coisas. Porque quando a gente está falando sobre apropriação cultural, né, e sei lá, eu vou usar aqui uma expressão que não é necessariamente o que eu acho, mas, branco de dread é feio, né? Isso é muito comum, é uma expressão muito comum dentro do movimento negro. E dizendo branco de dread é feio por quê? Porque é uma forma de fazer realmente com que as pessoas brancas sintam vergonha daquela prática. No entanto, um cara branco, e aqui em Floripa, né, tem um show desse tipo de cara branco, que vive no meio do mato, velho, sabe? Que tem dread porque ele simplesmente deixa o cabelo dele crescer. E assim, ele não tá nem aí se a galera preta tá falando que branco de dread é feio, porque ele vive em um sistema de vida, né, de abandonar a grana, abandonar coisas que, enfim, eu tive dread por anos e anos da minha vida e eu não vivo num determinado sistema que essa galera vive. Então, quando a gente está falando de apropriação cultural, eu acho que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado sobre o que a gente está falando.
E aí, Laís, eu vou te dizer uma coisa que eu juro por Deus, não é para te ofender, e nem ofender a Zecaia, muito pelo contrário. Eu quero questionar o porquê que a sua estampa, vamos supor que você tire a escrita, assim, moda afro-brasileira, tá? Mas a sua estampa, você colocando ou tirando, vai ser reconhecida como uma moda afro-brasileira? E por que que as suas estampas são reconhecidas como afro-brasileira? E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não é sobre estar escrito se é afro-brasileiro ou não. É que a gente, enquanto pessoa afro-brasileira, né, pessoas pretas, a gente está marcado sobre quais coisas a gente pode fazer e quais coisas a gente deve fazer. Então, quando você desenvolve um estilo que é totalmente autêntico seu, um estilo de padrão, é isso que você faz, um estilo de padrão. Você vai ser colocada, querendo ou não, como nesse lugar de moda afro-brasileira. Você poderia muito bem dizer: o que eu faço não é moda afro-brasileira. Isso aqui é só um padrão estilístico que eu desenvolvi, que eu gosto de desenhar. E ainda assim você seria taxada como moda afro-brasileira. Por que que eu tô dizendo isso? Que não tem saída, não tem escapatória. E a gente precisa entender que a apropriação cultural é sobre quando uma pessoa branca tem dread, ela consegue emprego. Quando uma pessoa preta tem dread, ela não consegue emprego. Apropriação cultural não é só o ato de usar um dread ou de usar uma trança. É o apagamento histórico do significado e do lugar de nascimento dessas coisas. Gente, felizmente ou infelizmente, a Laís é uma preta brasileira que mora em Santa Catarina e ela tem uma empresa de moda. Se a gente disser que usar os tênis da Laís é apropriação cultural, pode falar palavrão aqui, né? Meu cu vai cair, porque o que a Laís faz é um desenvolvimento de produto numa empresa, sabe? Isso não tem como ser apropriação cultural, senão a gente mata o que a gente está falando que é apropriação cultural. Porque apropriação cultural não é usar uma estampa de uma empresa desenvolvida, entende? Né? Desenvolvida dentro de uma empresa. É sobre a história, é sobre os nossos signos, os nossos símbolos, né? É sobre o apagamento da nossa existência ancestral. A Laís está aqui, viva e presente, desenvolvendo o trampo dela. Lino, a tua fala foi perfeita e eu acho que eu vou ouvir ela muitas vezes para eu usar como argumento, porque ela consegue falar melhor do que eu falei até aqui, né? Porque o que eu sempre digo é que não é sobre... É de novo sobre o racismo, né? Quando você fala que não é sobre a pessoa ser boa ou ruim, não é sobre isso. A gente está dentro de uma sociedade que é racista, como é homofóbica, como é machista, e a gente vai ser tudo isso. E isso não significa que você é uma pessoa ruim. Significa que você foi criado dentro dessa estrutura e que para você não agir como essa estrutura te ensinou a ser, você todos os dias tem que olhar sobre o que você está fazendo. Muitas coisas que eu vivo hoje, lá no passado, eram estranhas para mim, porque eu fui criada dentro de uma casa muito conservadora. Então, hoje, as vivências que eu tenho me fazem refletir sobre tudo que eu já vi, né, o que eu aprendi. Então, hoje eu tomo muito cuidado com várias coisas e eu falho em muitas coisas, porque eu ainda tenho muito resquício daquilo que foi a minha criação, né? A mesma coisa dentro de apropriação cultural, né? A gente está aqui falando, e Lino foi perfeito nisso, né? Que uma pessoa branca usando uma trança, né? Vamos colocar trança, é legal, é estiloso. E a pessoa negra usando a mesma trança, ela é hostilizada dentro do trabalho, ela é ofendida, né? Então, assim, são coisas extremamente diferentes, relações extremamente diferentes.
né? E às vezes as pessoas brancas têm dificuldade, vou botar aqui como essa palavra para não dizer outra palavra ruim, mas dificuldade de entender que é muito desigual. É muito desigual a relação, né? Então, e sim, lindo, mesmo que eu tire o nome, a leitura vai ser a mesma, né? E, inclusive, eu acho extremamente interessante, porque, assim, eu, como designer, eu me sinto muito orgulhosa quando pessoas negras de de países africanos, né? De diversos países africanos, olham para as peças da Zecaia e reconhecem as estampas. Porém, a forma como eu desenvolvo, ela é diferente. Primeiro, porque é um desenvolvimento autoral. Segundo, porque o tamanho do padrão que eu uso, ele é infinitamente menor do que o tradicional, do que o normal. Então, assim, como designer, eu olho, quando as pessoas reconhecem, né, quando os africanos reconhecem, e aqui africanos de diversos países, tá, gente? Quando eles reconhecem as nossas estampas, eu fico orgulhosa, porque eu sei que eu desenvolvi de um jeito diferente, sabe? E assim, eu já vi de um evento de uma pessoa da Nigéria atravessar como se fosse uma rua em direção ao tênis, pegar o tecido na mão e me perguntar onde tinha conseguido, porque achou incrível. Entendeu? Assim, então, para mim, opa, estou fazendo bem, né? Mas é um desenvolvimento autoral. E é um desenvolvimento que eu, inclusive, não consigo explicar como acontece o desenvolvimento. Ele acontece. Pô, a gente poderia até dizer que eu sou artista aqui, né? Mas eu não me coloco nesse lugar. Eu gosto do, do nome de designer, né? Eu gosto de dizer que eu sou designer. Enfim. Eu acho que exatamente por conta de tudo que o Lino falou e dessa validade, né, desse reconhecimento que a Laís disse, de ser reconhecida por outras pessoas também como uma estampa afro, tirar a nomenclatura afro-brasileira, tipo, não resolve também, né? Porque a pessoa não vai deixar, não vai começar a consumir porque simplesmente tirou a nomenclatura. Eu queria te interromper rapidinho, Verde, porque assim, só uma coisa que talvez eu não tenha deixado nítido é o quanto que, igual Laís falou, assim, né? Colocar ou tirar moda afro-brasileira não vai mudar, porque ela é reconhecida como afro-brasileira. Então, quando coloca como várias outras coisas, né? Quando chamam a gente de viado, sapatão, essas coisas, a gente vai se apropriar dessas coisas, né? E aí eu acho que é um duplo twist carpado, no sentido de, além de não ser apropriação cultural, além da gente incentivar o desenvolvimento autoral de uma pessoa preta, a gente está se apropriando dos nossos talentos, né, dos nossos desenvolvimentos, para fornecer um produto bonito, de qualidade, etc, etc, etc. Então, no final das contas, a gente está se apropriando daquilo que não são eles que estão se apropriando. Entende o duplo twist carpado que eu tô falando? Quem está se apropriando é a gente, cara. Né? E a gente está se apropriando de ser autoral, a gente está se apropriando de fazer o desenvolvimento, de ter coragem de colocar um produto nosso no mercado, de ter coragem de vender esse produto no mercado, né? E de expor também as dificuldades, porque se existe uma cisão do dinheiro, é só pro nosso lado, tá ligado? Tipo, o que eu tô querendo dizer é assim, brancos no final das contas compram o que eles querem. E aí eles vêm com esse super discursinho assim, eu não vou comprar de você. E eu entendo o que a Laís quis dizer, de todo dia uma pessoa branca fala isso, e eu entendo que tem essas pessoas brancas que realmente gostariam de usar e não usam, porque vão encher o saco delas. Então, assim, a lição começa, amiguinho, não enche o saco da pessoa branca, você não sabe de quem ela comprou, sabe? Tipo, eu conheci uma mina que faz trança, que ela fala, mano, dane-se se é preto ou se é branco que tá fazendo trança, porque é o que paga a comida do meu filho.
Então, cada vez que a gente zoa uma pessoa branca porque ela tem trança, é um prato de comida que não tá indo pro prato do filho dessa transista, tá ligado? Então, acho que é importante a gente botar a mãozinha na consciência sobre quais as consequências, porque essa divisão de grana só existe pro nosso lado. Eles estão gastando onde eles querem, e aí sim vem esse discursinho, eu não vou comprar de você porque é apropriação. Mas assim, gente, sendo bem honesto, do jeito que eu sou, né? Eu sou assim, mano, força preta e nós construiu tudo. Não existe nada, não existe nada, nada no universo ocidental que não tenha sido feito pelas nossas mãos e ponto. Toda referência de arte moderna é por conta de colonização, é roubo indígena e de população preta e de todas as populações tradicionais. Branco não criou nada. Em última instância, tudo é apropriação cultural. É isso que a gente precisa entender. Tudo. Engenharia é apropriação cultural. Tipo, cuidado de planta é apropriação cultural. Tipo, os caras não criaram nada, mano. Se for assim, eles vão viver pelado, sem escovar o dente, sem tomar banho, entendeu? Porque tomar banho é apropriação cultural. É isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. Tipo, essa galera não fala sem estar com apropriação cultural, porque o jeito que se fala português brasileiro no Brasil é um jeito com traço preto indígena. Então é apropriação cultural. Gente, é tudo nosso! Para! Tem a aculturação também nesse processo. A aculturação forçada, não foi uma aculturação de livre e espontânea vontade, mas quando há essa mesclagem, tem a aculturação também. Sim, mas é que eu tenho esse, por isso que eu falo que eu sou esse preto hardcore, assim, né? Eu sou esse preto no sentido de real, real. Eu não acredito e não conheço nada que tenha sido inventado por europeus e que não tenha sido apropriado de outras populações. Tecido foi tirado, tipo, da Índia e da África, sabe? Tipo, tudo. Formas de construção de casa, formas de construção de móveis, artes, toda a construção de arte, tanto antiga quanto contemporânea, é feita com base em apropriação de outros povos, porque esse é o lugar de diferença, né? Esse é o lugar de criação. Então, assim, eu não conheço nada que tenha sido feito e criado por branco, por mais que eles tenham esse discurso, né, de que, tipo, as bases, enquanto, por exemplo, o branco estava descobrindo no número infinitesimal, né, 3,3333333, a gente, as populações africanas, as populações indígenas conhecem essa forma matemática há séculos, há milênios. Então, assim, será que o branco descobriu ou será que ele se apropriou de um outro conhecimento para chegar nesse número infinitesimal, sabe? Tipo, é isso que eu quero dizer. Eu não acredito em nada que não tenha sido a gente que criou. Para começo de conversa, porque a gente é as primeiras populações do mundo. Então tudo nasce de nós. O resto é apropriação. Gente, eu sei que não foi a gente que criou. A gente não criou raça, a gente não criou binaridade, a gente não criou machismo, a gente não criou patriarcado, a gente não criou gordofobia. Ai, não ia poder perder essa. Arrasou, Mona! É sobre. Sim, gente, eu aprendo tanto com vocês, de verdade, e me divirto no caminho. Isso que é mais incrível. Mas pensando assim, a curto prazo, né? É uma questão que a gente precisa resolver a curto prazo. Laís está aí precisando vender. Tem milhares de outros empreendedores negros que não conseguem se colocar no mercado de trabalho e vão buscar o empreendedorismo como alternativa para conseguir viver. E aí, como que a gente resolve isso a curto prazo? Porque todas essas questões eu vejo uma resolução e eu espero aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que tem esperança de que a gente vai um dia alcançar lá
a igualdade, a gente vai conseguir ter de volta ali o muito que nos foi roubado, sabe? Mas e aí, como é que a gente faz para solucionar isso amanhã, semana que vem? Cara, Carol, eu acho real assim que não tem muita saída no sentido de rápido, né? É óbvio que hoje na internet, viralizou, a gente consegue dar um salto, né? Porque o post da Zecaia viralizou e isso trouxe um outro movimento dentro da Zecaia, né? Dentro dos nossos pedidos e tal. Então, assim, existe talvez jogar um pouco do jogo que está sendo jogado, né? Sem que a gente deixe de ser quem a gente é. Que no fim, eu penso assim, né? Eu sempre penso, se o que eu estou fazendo hoje vai destruir aquilo que eu tenho como propósito. Eu ouvi uma frase muito legal. A frase é: não nos deixais cair em tentação. É uma frase bíblica? Sim, ela é uma frase bíblica, mas ela, quando eu ouvi ela vem num contexto de empreender, que é conhecer os seus propósitos, saber o que você quer. E a partir disso, não nos deixais cair em tentação. Não cair em tentação naquilo que é mais fácil nesse momento. Porque sim, pode haver caminhos mais fáceis, só que de fato isso vai ferir o que a gente quer, o que a gente é, né? Então, assim, retirar o nome moda afro-brasileira não serve. Trazer pessoas para o feed, pessoas brancas para o feed, serve, porque inclusive a gente pode ser questionado e ampliar o diálogo e falar sobre tudo isso, né? E falar e exemplificar melhor o que é apropriação cultural, né? E falar sobre esse assunto para quem é branco aliado e quer ter esse tipo de informação. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo: pare de falar sobre racismo. As pessoas estão cansadas de falar sobre racismo. E isso que eu sou uma pessoa extremamente aberta ao diálogo. Ninguém vai poder dizer que eu não sou uma pessoa que só ataca, muito pelo contrário, eu tento de fato conversar. E Jorge falou, eu tenho uma paciência gigante para dialogar, né? É óbvio que às vezes chega num lugar, inclusive eu tenho um vídeo no canal do YouTube que é sobre racismo reverso, que a pessoa começou a me falar uma série de coisas e eu respondi e ela não tinha mais o que... Ela não tinha contra-argumentar e eu finalizei, ela respondeu, ela fez uma tréplica, né? Assim que fala. E aí eu respondi o que ela pretendia, perguntei o que ela pretendia e se ela acreditava que existia racismo, né? E ela nunca mais me respondeu. Por quê? Porque ela não era uma pessoa aberta ao diálogo, ela não queria discutir, ela não queria aprender, ela queria impor o que ela tinha para dizer. E aí, a partir desse momento, eu já não respondo mais, porque eu não vou ficar discutindo com quem não quer evoluir de algum modo, ampliar a reflexão e etc. Mas entendo que algumas pessoas têm negócios que podem mudar, e aí tudo bem, é uma opção da pessoa mudar, mas eu não nos deixar cair em tentação. Hoje, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, é aquele negócio. Se eu tiver que trabalhar 6 vezes mais, eu vou trabalhar. É foda, porque eu já tenho trabalhado muito. Mas não existe outro caminho senão a educação. Não existe outro caminho senão a gente dialogar. Porque, no fim, que transformação é essa que eu quero? Se eu digo que a ZKE faz parte do meu propósito de vida, se eu não construir, eu perco o meu propósito. Não só da ZKE, mas o meu pessoal, né? Que é o pior de perder. Sim, acho que você ter orgulho do que você faz, do que você entrega e da mudança que você traz também é muito importante. E acho muito legal assim também você trazer o discurso sustentável da sua marca, né? Porque hoje a gente consome, eu sei muito pouco sobre isso, mas o pouco que eu me interesso sobre sustentabilidade em roupas é que a gente compra aí uma roupa muito barata, que a que custo aquilo ali, né, foi produzido,
com que material que aquilo ali vai ser devolvido para o meio ambiente, que é totalmente feito de plástico, com pessoas ganhando centavos por cada peça. E a sua marca não, é uma marca sustentável, né? As pessoas que vivem e trabalham dela têm ali um salário, não que você gostaria, mas um salário relativamente justo, né? Nesse mundo capitalista que a gente vive, que a gente sabe o quanto a mão de obra tende a ser cada vez mais sucateada, e a qualidade da peça, né? O quanto tempo que ela é durável. Gente, eu juro, eu tive bolsas aqui que duravam 2, 3 meses, porque eu sou aquela pessoa que bato mesmo, eu uso muito. E a da Zecaia tá inteira, e eu tenho certeza que vai durar ainda muitos anos. Então, eu acho isso muito importante também, né? A gente trazer o discurso sobre a sustentabilidade das coisas, a durabilidade. Tem todo um bônus em se consumir uma marca que é feita em pequena escala, né? Não só a gente ficar aqui batendo na tecla, vamos fazer o branco comprar para que ele ajude a contribuir com uma marca. Não, ele vai consumir uma marca que é boa, que tem qualidade, que pensa em toda uma cadeia, não é só sobre o racismo, que é em si muito importante, né? A gente tem que pensar também em todos os temas, na exclusividade, na durabilidade do produto. Então, isso eu acho sensacional. Que a gente tá tão cansado de ter que ficar justificando sobre quem pode, quem não pode, que a gente vai se esquecendo de outras questões muito importantes também, como isso, o ser sustentável. Então, eu acho muito importante também a gente abrir espaço para essas conversas, sabe? Então, sim, mas eu tenho uma problemática dentro desse tema que eu, inclusive, acho que cabe um episódio inteiro, assim, né? Porque, assim, nem quero que as pessoas comprem em Zecaia porque é uma pessoa branca salvadora. Muito pelo contrário, quero que ela compre porque ela gosta do que ela está vendo e ela se sinta ok para comprar o produto, que ela não, uma pessoa branca aliada, porque as pessoas brancas que não estão dentro desse rolê, elas vão comprar sem questionar nada. A grande questão são as pessoas brancas que estão questionando e essas estão muito mais próximas de quererem serem aliadas, né? Na pauta antirracista. Então, essas pessoas, eu quero que elas tenham informação dentro da ZK e elas se sintam confortáveis de usar os nossos produtos e etc. Porém, eu acho um pouco complexo exigir que empresas pretas tenham um ciclo de sustentabilidade fechado, que tenham todo um cuidado. Por quê? Porque a maioria das empresas pretas não tem capital para comprar, por exemplo, de fornecedores direto. Então, uma das coisas, a gente na Zecaia não usa nenhum produto de origem animal, mas a Zecaia não se nomeia como uma marca vegana, né? Tem problemática sobre o termo, né, sobre produto ser vegano ou não, e etc e tal, mas a Zecaia ela não se nomeia como uma marca vegana. Por quê? Porque a gente ainda compra insumos que a gente não sabe 100% como que a cadeia funciona, né? Então, assim, não é que a gente não queira saber, né? Mas para ter todo um cuidado, a gente precisa ter grana, infelizmente, para ser tão sustentável quanto que se espera, né? Mas, assim, existem várias métricas para a gente falar sobre sustentabilidade que a Zecaia não tem condições de cumprir todas essas métricas, porque a gente não tem estrutura para isso. Eu já recebi mensagem de pessoas perguntando se era vegana e dizendo, pessoa preta, vegano, perguntando se era vegano, eu disse que não, quando a marca for tiver isso, 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 eu vou consumir. Sobre o que a gente está falando, sabe? Porque dentro do que até onde eu sei, né, dentro do que o veganismo prega, é a libertação não só dos animais, mas das pessoas também. E quando a gente não olha racismo, sobre a mudança dessas pessoas da estrutura, do que a gente está falando, né? Então, assim, é óbvio, eu trouxe só um recorte de ser vegano, falei um pouco sobre sustentabilidade, mas é porque esse buraco ele é muito mais embaixo, né? Existem várias coisas que a Zecaia consegue fazer, porque desde muito tempo ela já foi estruturada, assim, né?
Eu trabalhei em várias empresas de confecção, então eu tinha eu tinha e tenho um pensamento um pouco mais amplo do que fazer com os processos para a gente ter menos desperdício, para a gente fazer reaproveitamento, enfim, várias e várias coisas. Mas nem todas as pessoas pretas têm isso, né? Então, assim, é sempre um cuidado a mais para se ter dentro desse posicionamento. Qualidade é o mínimo que todas as marcas têm que ter, é o mínimo. Nem como questão de exigência, sabe? Falo como questão de minimamente ter consciência sobre algumas coisas. Eu falo como consumidora porque eu sou do tipo que eu boicoto mesmo. Então eu tenho uma listinha lá de falar, pô, essa marca aqui não dá. Essa marca aqui teve casos aí de escândalo de trabalho análogo à escravidão. Eu não vou usar porque eu não compactuo com isso. Então, essa marca aqui, ela é uma roupa que ela é cara, mas ela é cara porque é cara, ela não tem qualidade nenhuma. Você compra uma blusa lá, um mês depois a blusa tá torta. Então é isso, é você comprar uma coisa que você conhece a estrutura, claro que dentro da possibilidade da indústria brasileira, que a gente sabe que não é fácil, a gente tenta ser um minimamente ali consciente, mas é isso, a gente saber ali o que a gente está consumindo e para onde está indo o nosso dinheiro, né? O nosso dinheiro ali vai aquecer uma cadeia sustentável, uma cadeia que eu não me envergonharia de que algo errado ali está sendo está acontecendo, entende? Eu queria trazer 2 pontos sobre essa questão da sustentabilidade. A primeira, eu entendo muito essa preocupação da Laís, às vezes de não trazer esse discurso tão a fundo da sustentabilidade para dentro da Zecaia, porque existe sim, né? Acho que muitas marcas de má índole, mau caráter, que usam marketing verde para se promoverem. Mas a gente tem que se lembrar também o quão é difícil produzir itens sustentáveis, sobretudo dentro do Brasil. A própria Flatter, né, que ela escreve sobre modo de sustentabilidade, ela fala sobre essa dificuldade de materiais, vou dizer, com apelo ambientais no Brasil. Sendo uma marca preta, isso se agrava ainda mais. Então, esse discurso também de ser sustentável ou não, acho que para começo de conversa não existe, né, uma peça que seja 100% sustentável. Não existe isso, né? Toda peça ela às vezes ter um descarte, ela vai ter algum tingimento, ela vai ter alguma coisa que não vai fazer dela 100% sustentável. Então, o discurso é sobre tentar otimizar, né, esses processos, otimizar esse sistema para que ele seja o mais próximo de sustentável, não para que ele seja 100% sustentável. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer também, aí fica também a dica para os ouvintes que ainda não ouviram racismo ambiental. Essa questão da sustentabilidade também tem tudo a ver com o que a gente conversou no episódio do racismo ambiental. Se a gente chegou à conclusão lá que o racismo é a própria lógica que está por trás também desse ecocídio, o que faria de uma marca mais sustentável do que a própria pauta antirracista? Então, acho que eu gostaria de fazer essa reflexão também para quem estiver ouvindo e questionar o quanto as marcas pretas, as marcas afro-brasileiras já são sustentáveis, já possuem um apelo ambiental, simplesmente pelo fato de trazer a pauta racial. Ai, gente, eu tô indignado. A curto prazo, eu acho que a gente podia cuidar da nossa própria vida. A louca, né? Mas assim, real, cara. Eu acho que a curto prazo a gente precisa começar a cuidar muito com as coisas que a gente fala, sabe? Para as outras pessoas. Porque é engraçado, né? Quando é a nossa mãe que tem esse tipo de atitude, a gente fica morrendo de vergonha, né? Tipo, ai mãe, por que você falou isso? Ninguém te perguntou. Mas aí às vezes as pessoas vão lá e tem essa atitude, sabe? De tipo, mano, assim, real, ninguém te perguntou algumas coisas, sabe? Tipo, real, assim. Quando eu tô falando isso, é porque, assim, para além da, da Zecaia, digamos assim, que é uma empresa, né? Tem pessoas que estão trabalhando nessa empresa, sabe? De novo eu volto
pro prato de comida que vai encher, assim, tipo, onde esse tipo de discussão vai levar a gente. Na minha dissertação, chama Não Tinha Espaço para Mim Nessa História, eu já devo ter falado dela algumas vezes aqui, mas tem uma das minhas interlocutoras que ela se autonomeou Bela Negra. E aí ela vai falar isso, assim, ela fala, então os brancos usam aquelas pulseirinhas, sabe a pulseirinha do reggae, sabe? Aquela verde, amarela, vermelha e tal, preta. Aí ela fala, os brancos usam a pulseirinha do reggae e eles nem sabem, mas eles já estão sendo um pouquinho antirracistas. E eu acho genial, porque algumas pessoas podem achar que ela está sendo ingênua, mas no final das contas o que ela está falando é o seguinte: se esses brancos fizerem aquilo, né, que a gente está lendo numa chave de apropriação cultural, mas se os brancos popularizarem, digamos assim, determinadas coisas, elas passam a ser coisas que eu também posso usar, né, sem ser marcado. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir com calma, porque nós precisamos, a gente tem estratégias antirracistas que são coletivas, né, que são do âmbito do coletivo e elas são importantes, mas existem também diversas perspectivas no âmbito da luta antirracista. E a gente precisa tomar cuidado para não criar manuais do que se deve ou que não se deve fazer, como se deve ou não se deve agir, porque cada situação é uma situação, né? E cada pessoa preta em um determinado lugar vai ter que abrir mão dos seus orgulhos, porque um prato de comida precisa ser preenchido, né? Nem sempre, talvez se a Laís, né, ou se outras pessoas empreendedoras negras tivessem a opção de só vender para pessoas pretas, isso seria incrível e maravilhoso. Mas a nós nem sempre é dado opção de determinadas coisas. Então a gente também tem que engolir o nosso orgulho, né? E não orgulho de ser preto, eu tô falando, mas de falar, eu vou fazer uma marca só para pessoas pretas. Infelizmente, gente, em alguns momentos a gente tem que engolir e falar, eu vou fazer uma marca, porque aqui é o meu sonho, né? Eu quero crescer dentro do meu sonho, eu quero que o meu sonho cresça. E para isso eu vou precisar que pessoas comprem minha marca. Então, assim, eu acho que a curto prazo, cuidar da própria vida, guardar um pouco algumas coisas e buscar discuti-las em grupos menores, né? Tentar trazer essas discussões para os seus grupos, propor, né, discussões que sejam muito mais no âmbito do crescimento do que nesse lugar de juiz. Eu acho real que a curto prazo é um exercício que a gente precisa começar a fazer, porque a gente sofre de muita violência e a gente continua se violentando e violentando os nossos. Então a gente precisa quebrar alguns ciclos, né, de violência, restabelecer essas conexões entre nós e não exercer de novo outras violências de nós sobre nós de novo, sabe? Acho que a gente chega mais ao fim de um outro episódio com reflexões, muitas e muitas reflexões. Quero dizer que esse é um assunto que vai ficar na minha cabeça por muito tempo. Eu queria trazer aqui esse assunto para a gente conversar, para a gente discutir, porque houve muito engajamento, houve muitas questões, houve muitas dúvidas e reflexões, enfim. Quero trazer esse tema muito, muito mais vezes dentro da Zecaia para a gente discutir sobre sobre como a gente rompe isso, e principalmente com outros afroempreendedores, né? Porque eu tenho, eu não sei, eu tenho recarregado e transformado a minha energia para poder dar energia para outras pessoas negras. Porque eu acho que nesse momento a gente se fortalece para poder criar um movimento real assim de mudança, para que a gente possa ter empresas estruturadas, são
pouquíssimas que a gente tem no Brasil. E aí eu quero que a Zecaia seja uma dessas empresas, mas não quero que ela seja só ela, né? Então, quanto mais pessoas negras possam empreender, empregar outras pessoas de fato, com tranquilidade, com, né, tudo que a gente merece, eu quero estar dentro desse movimento. Gente, é isso, né? Para variar muito a dizer. E eu acho que daqui a gente tira outros episódios. Tchau, coletivo. Beijo! Beijo! Beijo a Tchau. todos. Boa tarde, boa noite a todos. Acompanhe nas redes sociais.